Olá a todos, vamos esperar um pouco para iniciar a nossa live hoje, falando sobre São José, mais uma vez, né? Na sequência de lives que nós estamos fazendo aqui no canal Gotas de Catequese, descobrindo São José. Nós estamos no ano de 2021 e este ano o Papa Francisco, ele colocou o ano, né, consagrou o ano a São José, e a Igreja tem este presente neste ano de 2021, que é um ano dedicado a São José, né? Depois de muitas orações, pedidos dos fiéis, alguns sacerdotes, o Papa achou por bem colocar o ano de 2021 consagrado a São José. Então nós estamos fazendo uma série de lives sobre São José para descobri-lo, né? A gente sabe que São José é o pai putativo ou adotivo de Jesus, né? Deus confiou a ele esta missão, mas a gente não o conhece tanto, né? E muitas vezes a gente poderia estar recebendo a ajuda de São José, patriarca São José, e não estamos recebendo. Então, quem já foi entrando aí vai dizendo se está ouvindo direito, se a imagem está boa, para a gente ter ideia e já ir continuando a live. Hoje nós vamos falar sobre a encíclica, aliás, a exortação apostólica, né? Redemptoris Custos, de São João Paulo II, uma exortação apostólica. A semana passada nós vimos um pouco, né, da encíclica Quam Plures, do Papa Leão XIII, né? Vimos um pouco, conversamos um pouco sobre a encíclica e o que o Papa Leão XIII colocou falando sobre São José naquela encíclica. Naquele 15 de agosto de 1889, o Papa queria reforçar a devoção a São José, né? São José tinha sido, alguns anos antes, né, tinha sido outorgado a ele a paternidade da Igreja como um todo, né, como patrono da Igreja, e o Papa Leão XIII quis reforçar a devoção da Igreja com relação ao seu patrono, seu pai espiritual. E hoje nós vamos tratar sobre a Redemptoris Custos, que é uma exortação apostólica de São João Paulo II, que ela foi escrita exatamente 100 anos depois. Ela é uma comemoração dos 100 anos da encíclica Quam Plures, de Leão XIII. Então o Papa São João Paulo II escreve esta exortação apostólica para celebrar e comemorar os 100 anos da Quam Plures. Então vamos iniciar, né? As pessoas que vão ver esta live depois, né, gravada, já participará desde o início, né? E vamos começar com a oração inicial. Nós vamos fazer a oração que fizemos na última live, né, na semana passada, que é o Memorare a São José. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção.
Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu gostaria de falar sobre este livro que eu já falei semana passada, Consagração a São José, do padre americano Donald H. Calloway. Este livro, Consagração a São José, ele foi escrito em 2019, foi 2020, e ele foi lançado, e no Brasil ele foi lançado esse ano, 2021, e este livro ele foi preparado pelo padre para, como a devoção à Santíssima Virgem Maria e a consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria, ele quis também escrever, levando em consideração toda a tradição da Igreja, um livro de consagração a São José. E neste livro ele pedia, quando ele estava escrevendo, que as pessoas que o lessem pedissem para que o Papa rezasse e pedissem para que o Papa consagrasse um ano a São José. E em 2021 foi muito rápido, o Papa já atendeu a solicitação das orações dos fiéis e já consagrou o ano de 2021 a São José. Então, quem mora em Maceió e quiser adquirir este livro comigo, pode entrar em contato pelo privado, ou manda aí uma mensagem pelo Instagram para mim, no privado, e a gente combina de entregar o livro. Ou vocês procuram aí nas livrarias e aproveitem para se consagrar a São José, ainda este ano, já que é o ano o ano consagrado a São José. Então fica a dica do livro, e esta oração memorária a São José está neste livro. Então, por que é que eu decidi fazer essa série de lives, sobre São José? Primeiro porque é o ano de São José e a gente não vê, ano de pandemia, a gente não vê muita movimentação nas paróquias com relação a São José. Houve o dia de São José em março, agora dia 1º de maio, próximo passado, foi dia de São José Operário. Então as igrejas que já celebram essas festas de São José, elas também se prepararam, fizeram as festas, mas no mais as pessoas estão muito silenciosas com relação a São José. E apesar deste mês ser o mês de maio, o mês de Maria, eu decidi fazer algumas lives sobre São José para a gente, como são os títulos delas, para a gente redescobrir ou descobrir São José. Algumas pessoas não conhecem muito sobre São José e a vida de São José, mesmo porque na Sagrada Escritura não tem muita coisa escrita sobre ele. Aliás, há uma curiosidade de que São José junto com o Espírito Santo, são os dois únicos personagens na Bíblia que não citam palavra alguma. São José não diz nenhuma palavra na Sagrada Escritura. Mas eu queria trazer, não sobre a vida de São José, do que se falou já, ou que já se conhece sobre São José, mas especificamente do que os papas disseram sobre São José. Então, na live passada, quem não viu ainda a live passada, está no IGTV, aqui do canal Gotas de Catequese. Quem entrou e puder mandar o aviãozinho convidando as pessoas, aproveite e já faça nesse momento, vai lá aí no aviãozinho que está aí do lado de adicionar um comentário e convide as pessoas para participar aí da live, ou depois ver, gravado no IGTV. Bom, então, ver o que os papas falaram sobre São José, sobre a devoção a São José. E aí nós vamos fazer uma série, eu penso aqui fazer uma série de 4 lives, e a gente começou semana passada falando da encíclica de Leão XIII,
a Quam Pluries. E quem não viu, está no IGTV, busque lá. São 2 vídeos, se complementam, o 1 e o 2, e aí a gente vê o que é que dizia o Papa Leão XIII sobre São José, o que ele disse, né? E ao final, ele colocou, ao final da encíclica, ele escreveu a encíclica, e ao final da encíclica ele coloca uma oração, que essa oração, inclusive, é indulgenciada. E hoje nós vamos falar sobre a Redemptoris Custos, que é uma exortação apostólica. Aliás, eu gostaria de saber, vocês que já entraram aí, me respondam, quem é que consegue diferenciar o que é uma encíclica papal, o que é uma bula papal, o que é uma exortação apostólica, o que é um concílio, o que é um sínodo? Vocês sabem diferenciar essas coisas? Quem souber, bota sim. Quem não souber, bota não. E aí eu vou ter uma ideia, né? E talvez a gente faça algumas lives de catequese e a gente explique qual a diferença desses documentos da igreja. Porque nós deixamos muito passar as bulas que são escritas. Já faz muitos anos que não se escreve uma bula, mas as encíclicas, as exortações apostólicas, a gente até ouve falar as recentes, mas e as antigas que a gente não lê mais, né, não vê? E elas são importantíssimas. Veja que quem participou da semana passada, muita gente não tinha ouvido nem falar na Quam Pluries. Depois que eu comprei o livro de consagração a São José, foi que eu ouvi falar da Quam Pluries. E o Papa Leão XIII escreveu muitas encíclicas e muitas exortações apostólicas, e são de uma riqueza, um patrimônio da igreja muito fantástico, né? E a gente precisa voltar a ler esses documentos. Bom, então o que é que o Papa São João Paulo II quis fazer com esta bula, com esta exortação apostólica Redemptoris Custos, né? Ele escreveu essa exortação apostólica para comemorar os 100 anos da Quam Pluries. Então fazia 100 anos, ele publicou no dia 15 de agosto de 1989 esta exortação apostólica, e ele queria comemorar os 100 anos daquela encíclica feita pelo Papa Leão XIII, que a gente comentou a semana passada, né, na live passada. Então, o que é que o Papa São João Paulo II escreve nesta exortação apostólica? Ele escreve sobre a figura e a missão de São José na vida de Cristo e da Igreja. Ela é uma exortação apostólica curta também, como a Quam Pluries, é rapidinho de se ler e riquíssima, né? Então vamos ver o que é que São João Paulo... Eu vou ler umas partes aqui. O que é que São João Paulo II colocou nesta bula? Primeiro, na introdução, ele colocou: chamado a proteger o Redentor, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua esposa Maria. Inspirando-se no Evangelho, os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, puseram em relevo que São José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico, a Igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Então, São João Paulo II ele começa chamando a atenção de que os papas anteriores, né, e os padres da Igreja, como Santo Agostinho e os outros, não vou dizer os nomes aqui, mas os primeiros padres, chamados pais da Igreja, eles já colocavam São José como, já que ele foi guarda e protetor da Sagrada Família, ele também é protetor do corpo místico de Cristo, já que ele foi protetor do Cristo, que é a cabeça da Igreja, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja, ele também é protetor. E, continuando, no centenário da publicação da carta encíclica Quam Pluries do Papa Leão XIII,
e na esteira da plurissecular veneração para com São José, desejo apresentar à vossa consideração, amados irmãos e irmãs, algumas reflexões sobre aquele a quem Deus confiou a guarda dos seus tesouros mais preciosos. Quem eram ou quem são os tesouros mais preciosos para Deus? O seu Filho Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. É para mim uma alegria, diz São João Paulo II, cumprir este dever pastoral no intuito de que cresça em todos a devoção ao patrono da Igreja Universal e o amor ao Redentor que ele serviu de maneira exemplar. Então, por que é que São João Paulo II quis comemorar aquela encíclica de Leão XIII, do Papa Leão XIII? Ele queria que aumentasse e crescesse na Igreja, nos fiéis, a devoção ao patrono universal da Igreja, ao patrono da Igreja Universal, né, a Igreja Católica, e o amor ao Redentor. Veja que São João Paulo II coloca que você, tendo mais devoção a José, da mesma forma quando se tem mais devoção à Santíssima Virgem Maria, você passa a ter mais amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo amor a nosso Senhor Jesus Cristo, a gente encontra o caminho da salvação. Então é esta a intenção de que São João Paulo II quis comemorar, celebrar e relembrar sobre a devoção a São José. Desta forma, todo o povo cristão não só recorrerá a São José com maior fervor e invocará confiadamente o seu patrocínio, mas também terá sempre diante dos olhos o seu modo humilde e amadurecido de servir e de participar na economia da salvação. São João Paulo II coloca São José aqui como partícipe na salvação da humanidade, participando da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi precisamente neste mistério que José de Nazaré participou como nenhuma outra pessoa, à exceção de Maria, a mãe do Verbo encarnado. Ou seja, São João Paulo II coloca que a participação de São José na Sagrada Família, já que ele foi escolhido por Deus, nós vimos isso na live passada, né? Escolhido por Deus, como Maria também foi escolhida, e ele, participando da Sagrada Família, ele participa do plano de salvação. E participa muito próximo. Ninguém mais próximo a Jesus Cristo do que São José, apenas Maria. À exceção de Maria, São José é a pessoa mais próxima de Jesus Cristo. Então, para os tempos de hoje, nós precisamos estar mais próximos de São José, porque além dele nos proteger, né, além dele nos ajudar, né, no caminho da igreja, no caminho da salvação, ele nos dá toda a condição, sendo esposo de Maria e pai putativo de Jesus, nos dá toda a condição de sermos bem guiados se a gente tiver essa devoção a São José. Vamos seguindo. Então, nessa exortação, o Papa São João Paulo II vai, no primeiro capítulo, colocar o contexto evangélico. Qual é o contexto que está nos evangelhos? São José, né? A primeira coisa que ele coloca é o matrimônio com Maria, né? José, filho de Davi, não temas receber como Maria tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja a mensagem que o anjo dá a São José em sonho, né? Não temas receber Maria como esposa, ela conceberá pelo Espírito Santo, dará à luz ao Filho de Deus, um filho, né? E José porá o nome desse filho de Jesus, porque aí ele diz o significado da palavra Jesus, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nestas palavras está contido o núcleo central da verdade bíblica sobre São José. É o momento da sua existência ao qual se referem em particular os padres da Igreja. Então São João Paulo II diz, é neste ponto que os padres da Igreja citam São José.
né? A participação dele é o núcleo da verdade bíblica sobre São José. É isso, né? É este versículo, pequeno versículo da Bíblia. O evangelista São Mateus explica o significado deste momento, esboçando também a maneira como José o viveu, né? Como foi que ele participou disso, nesta comunicação, receber Maria como esposa, receber aquele filho, né, que Maria concebia, né, como seu filho, né, e como missão. Toda vida, para se compreender plenamente o seu conteúdo e o seu contexto, é importante ter presente a passagem paralela do Evangelho de São Lucas. Com efeito, a origem da gravidez de Maria por obra do Espírito Santo, posta em relação com o versículo que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de habitarem juntos, achou-se que tinha concebido por virtude do Espírito Santo. Veja, é um paralelo no Evangelho de São Lucas, mas os dois são complementares. Naquela época, lembrando, o casamento judaico existia um momento contratual, vamos dizer assim, onde os noivos celebravam o contrato de casamento, e eles só passavam a habitar juntos depois, mas eles já eram casados, agora eles passavam a morar juntos depois. Por isso se fala que no Evangelho eles não coabitavam ainda, mas Maria já era desposada de José, ou seja, não era somente prometida em casamento, ela já era desposada, ela já era esposa de José contratualmente, né? Então, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. As palavras do anjo a gente conhece, né? E o anjo revela o que deseja de Maria, o que Deus deseja de Maria. O evangelista tinha afirmado pouco antes que no momento da anunciação Maria estava desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. Então percebam que Davi era rei, né? O rei Davi, esse que a gente fala aqui. José era da casa de Davi. Ser da casa de Davi significa que ele era da descendência de Davi. Ou seja, Davi teve filhos que tiveram outros filhos e por aí vai até chegar a São José. Desta forma, a gente percebe que José é de uma linhagem real. José, ele não é uma pessoa qualquer que Deus pega para ser pai do menino Jesus. Não, José é de uma linhagem real, né? Mas a descendência de Davi, nos conflitos que tiveram em Israel, né? Israel inclusive se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, e com estes conflitos de Israel, a hierarquia, os descendentes de Davi perderam o trono, mas se continuassem no tempo, né? Toda a linhagem de Davi assumindo o trono, né, e sua descendência sendo considerada, José é como se fosse, não, José é príncipe. Ele é filho de príncipes e que foram, por sua vez, voltando, os avós e tetravós e etc., chega-se a Davi. Então, a partir de Davi, na linhagem, lá na frente aparece José, que é de linhagem real, né? Então, Maria também é da linhagem de Davi. Maria, princesa também. Então, São José não era um carpinteiro pobre, ele era, porque era carpinteiro, né? Os que tinham muito dinheiro naquela época, eles tinham escravos, eles tinham posses e eles não trabalhavam, né? José trabalhava, então se José trabalhava, significa que ele precisava buscar condições de se manter e manter a família, que era através do trabalho na carpintaria, né?
que o trabalho de carpinteiro naquela época não era só fazer móveis, né, como a gente imagina hoje em dia, móveis, portas, não. O carpinteiro naquela época fazia as casas, preparava toda a parte de mobiliário, que era muito pouco, né, naquela época em Israel, e fazia tudo dentro da casa, né, praticamente construía. Então São José era esse tipo de trabalhador, mas ele era de uma linhagem real, portanto príncipe. Então Deus escolhe da linhagem real de Israel Maria e José para serem pais. Maria, mãe do Filho de Deus, e José, pai putativo ou pai adotivo de Jesus. Só que não é uma coisa assim ao acaso. Foi tudo providenciado e tudo pensado de forma que todas as profecias fossem cumpridas. Então José é da linhagem de Davi, é um príncipe, né? A natureza destes esponsais é explicitada indiretamente quando Maria, depois de ter ouvido aquilo que o mensageiro dissera do nascimento do filho, pergunta: como se realizará isto? Então toda essa história a gente conhece. Eu vou pular um pouco mais para frente para a gente ver as circunstâncias de que José entra nesse mistério todo. Então, número 3. Nestas circunstâncias, José, seu esposo, sendo justo e não a querendo expor à infâmia, resolveu desvincular-se dela secretamente. Por que é que José pensou em deixar Maria, como diz aqui, desvincular-se dela, deixar Maria ter o filho de Deus, o filho dela, sozinha, né, sem ele? Porque ele não se achava justo para ser protetor da Sagrada Família, né? Protetor do Filho de Deus, né? E protetor da Mãe de Deus. Então ele se achava indigno e por isso ele resolveu deixá-la. Isso eu expliquei na live anterior. Então, quem quiser saber um pouco mais, se não assistiu a live anterior, vai ver lá, não vou mais falar nesta. Ele não sabia como comportar-se perante a surpreendente maternidade de Maria, complementando, né? Então buscava certamente uma resposta para esta interrogação inquietante. Como é que eu, né, um simples carpinteiro, mesmo sendo de linhagem real, mas ele já não estava na realeza, né, a família dele já não estava mais no poder, vamos dizer assim, no poder político, e ser chamado para ser o pai adotivo do Filho de Deus, né? Então isso ficou mexendo na cabeça de José. Existe uma estreita analogia entre a anunciação do texto de Mateus e o texto de São Lucas, e o Papa São João Paulo II vai explicar aqui isto. Mas vamos pular para o capítulo 2, para a gente não se estender na parte do Evangelho. Então, o Papa São João Paulo II coloca o depositário, no capítulo 2 como título, o depositário do mistério de Deus. Quando Maria, pouco tempo depois da Anunciação, se dirigiu à casa de Zacarias para visitar Isabel, sua parente, ouviu precisamente quando a saudava as palavras pronunciadas pela mesma Isabel, cheia do Espírito Santo. Isabel pronuncia, né? Feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Quando Maria, estas palavras constituíram o pensamento guia da bem-aventurada Virgem Maria. Avançou no caminho da fé. Maria avança, quando escuta isso, ela avança no caminho da fé e conservou fielmente a união com seu filho até a cruz, indo adiante de todos aqueles que pela via da fé seguem Jesus Cristo. Mas veja, ora, ao iniciar-se esta peregrinação, a fé de Maria encontra-se com a fé de José. O que é que São João Paulo II quer dizer com isso? Que quando Isabel coloca esta frase, ela está falando de Maria, sim, está falando de Maria. Mas, quando São José diz o sim dele, que ele resolve se afastar de Maria, mas ele é revelado pelo anjo que ele não temas e que receba Maria como esposa, naquele momento ele tem a mesma fé que Maria. Então ele se une neste caminho de fé, que é a primeira igreja em formação, né?
Jesus Cristo a cabeça, Maria o modelo pleno da igreja e São José seu esposo, em sacramento do matrimônio, o princípio da igreja, né? E este princípio da igreja é o que São João Paulo II quer mostrar e sustentar, né? Essa fé de São José, unida à fé de Maria, né, se complementam e por isso eles são as pessoas que sustentam, os santos que sustentam a igreja. A bem da verdade, São José não respondeu ao anúncio do anjo como Maria, mas fez como lhe ordenara o anjo. Ou seja, Maria, ela recebe a visita do anjo, ela diz o sim na frente do anjo. José, não acontece isso com ele. O anjo aparece para São José em sonho. E quando ele acorda, ele diz, é isto a minha missão, eu farei conforme o anjo me disse. Então, de uma certa forma, São José responde da mesma forma de Maria, de forma diferente, né? Mas a mesma coisa que Maria faz, São José faz e diz o sim dele. Pode dizer-se que aquilo que José fez o uniu de uma maneira absolutamente especial à fé de Maria. Então, São José se une à fé de Maria quando ele faz a mesma coisa que Maria. Maria na presença do anjo, José após acordar, depois do sonho. Ele tornou-se, portanto, um depositário singular do mistério escondido desde todos os séculos em Deus, como se tornara Maria naquele momento decisivo que é chamado pelo apóstolo plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu filho nascido de mulher para resgatar todos do jugo da lei. Então, São José nesse momento, ele se une ao mistério de Cristo, fazendo o mesmo fiat de Maria. No número 6, São João Paulo II ele aborda o seguinte: a caminhada própria de José, a sua peregrinação da fé, terminaria antes, ou seja, antes que Maria esteja de pé junto à cruz, no Gólgota, e antes que ela, tendo Cristo voltado para o seio do Pai, se encontre no cenáculo do Pentecostes, no dia da manifestação ao mundo da igreja, porque José morre antes de Maria e morre antes de Jesus. Ele não esteve ao pé do Calvário e disse, né, que São José até foi uma providência divina que São José morresse antes de Jesus Cristo, porque ele não iria permitir, protetor que ele era da Sagrada Família, ele não iria permitir que os guardas prendessem Jesus Cristo e o crucificassem, né? Então foi providencial para se cumprir. Algumas pessoas, inclusive, pensam assim. Então São José, ele vai antes de Maria e de Jesus. No número 7, São João Paulo II, ele já começa o serviço da paternidade. Como se deduz dos textos evangélicos, o matrimônio com Maria é o fundamento jurídico da paternidade de José. Foi para garantir a proteção paterna a Jesus que Deus escolheu José como esposo de Maria. Então, quando se fala de qualquer jeito de São José, não é de qualquer jeito. São José, ele foi escolhido da mesma forma que a Virgem Maria, ele foi escolhido para ser pai de Jesus. Por quê? Na lei judaica, o pai era quem dava o nome ao filho. E pela lei judaica, tinha que fazer com que o menino fosse circuncidado, tinha que apresentar o templo, né? Então, o pai era que fazia tudo isso. Como é que o Filho de Deus como é que iria acontecer se fosse apenas nascido de Maria, né? Então, precisaria ter um pai. E este pai foi escolhido por Deus desde a hora que Deus decide a salvação da humanidade e escolhe Maria para mãe do seu filho. É claro e evidente que, como Adão e Eva, eles também tiveram o livre-arbítrio, né? Tanto Maria teve o livre-arbítrio de dizer não, mas ao contrário de Eva que pecou, Maria foi fiel, né? A mesma forma, São José, ele poderia ter acordado, lembrado do sonho com o anjo, e poderia não ter
recebido Maria e dizer, não, eu não sou digno de estar como pai de Jesus Cristo, do Filho de Deus, e não vou aceitar essa missão. Ele poderia, mas os dois foram fiéis. Por isso a gente pode colocar a nossa confiança, como católicos fervorosos, colocar a nossa confiança na Santíssima Virgem Maria e em São José, porque estaremos bem protegidos e em boas mãos. Por conseguinte, a paternidade de José, uma relação que o coloca o mais perto possível de Cristo, termo de toda e qualquer eleição e predestinação, passa através do matrimônio com Maria, ou seja, através da família. São João Paulo II, que sempre foi um defensor da família, escreveu muito sobre a família, escreveu muito sobre Maria, sobre Nossa Senhora, muitas catequeses, diz que o São José ele se aproxima do mistério de Cristo com esse matrimônio, esse casamento, o matrimônio com Maria. E aí passa, dentro da família, ser o patriarca, aquele a quem tanto Maria quanto o menino Jesus eram submissos. Percebam que o menor dentre os três, o menor, porque Jesus Cristo é Deus, Maria, mãe de Deus, a Santíssima Virgem, São José está abaixo dos dois. No entanto, tanto Jesus quanto Maria eram submissos a José. José é quem conduzia a família de Nazaré. Quando o anjo dizia, vá para o Egito, ele que arrumava tudo e dizia, vamos para o Egito. Maria e Jesus seguiam. Volta para Nazaré. Ele é quem organizava tudo e dizia, nós vamos voltar para Nazaré. E Jesus e Maria o seguiam. Continuando aqui. E também para a igreja, se por um lado é importante professar a concepção virginal de Jesus, por outro, não é menos importante defender o matrimônio de Maria com José, porque é deste matrimônio que depende juridicamente a paternidade de José. A paternidade de José para com Jesus. Daqui se compreende a razão porque as gerações são enumeradas segundo a genealogia de José. E porque não o deviam ser, pergunta Santo Agostinho, através de José. Não era porventura José o marido de Maria? Ou seja, quando se faz, apesar de Maria também ser da linhagem de Davi, quando se faz a contagem para chegar a Jesus Cristo, para mostrar Davi gerou e vai gerando até chegar a Jesus Cristo, não se fala Maria, mas se fala José. Então, José, para ser pai de Jesus, pai adotivo, teria que ser casado, ter o sacramento do matrimônio com a Virgem Maria. E aí ele tem a legitimidade da paternidade de Jesus, paternidade legal, e a partir disso vem toda a missão que Deus coloca para ele. Então, José é realmente o pai de Jesus aqui na terra, o pai adotivo, aquele que tem as responsabilidades legais sobre o Filho de Deus aqui na terra. Veja, é uma missão muito grande, é uma missão muito importante, é uma missão difícil de cumprir. E São José, como a gente disse na live passada, se ele fosse um idoso, uma pessoa fraca, não fosse uma pessoa viril, uma pessoa que tinha força, coragem, ele não ia conseguir cumprir esta missão. Disse que São José é o terror dos demônios, porque quantas tentativas não fizeram os demônios para poder atingir Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. E São José estava ali para protegê-los. E era São José que os protegia. Então, São José protegendo a igreja contra os demônios. Por isso é muito importante, nesses tempos que nós estamos, estarmos atentos à devoção a São José. Porque sendo não só pelo terror dos demônios, mas pelo poder que São José tem, por sua dedicação, por seu zelo, por sua coragem, e pela sua obediência, a Deus, São José é o que é, patrono da igreja, e é esta devoção
que este ano, como o ano de São José, a gente precisa praticar, porque os anos estão difíceis, os momentos são muito difíceis, a igreja passa por dificuldades dificílimas, que não passou em outras épocas, passou por muitas e muitas e muitas dificuldades, mas de perda da fé, esta é o momento pior na igreja, e São José, o protetor da igreja, patrono, nós precisamos recorrer a ele para que a gente consiga ultrapassar estes obstáculos. Voltando a Redemptoris Custos, o que São João Paulo II escreve mais. Então, São João Paulo II vai colocar aqui nesta parte a parte da liturgia, também a liturgia em honra a São José. E ele vai falar no número 9 o recenseamento. Quando José foi de Longada até Belém para o recenseamento, em observância das disposições da autoridade legítima, ele desempenhou em relação ao menino a tarefa importante e significativa de inserir oficialmente o nome de Jesus, filho de José de Nazaré, no registro do império. Então, a gente pensa, não, o recenseamento foi uma coisa, como é que diríamos, uma coincidência ou um momento. Não, na profecia toda, ou na história da salvação, este recenseamento tem um papel fundamental, principalmente para colocar no papel, no tempo, né, na imanência, José como da descendência de Davi e Jesus Cristo, seu filho, né, como da descendência dele, o que daria o cumprimento da profecia. Se não fosse o recenseamento, não se teria um papel para comprovar isso, apesar do matrimônio, né, de José com Maria, que já daria essa condição, como a gente falou um pouco antes, mas o recenseamento ele vem firmar isso, ele vem contar, né, e vem atestar essa situação. Por isso São João Paulo II chama a atenção do recenseamento aqui. O nascimento em Belém, no número 10. Como depositário do mistério escondido desde todos os séculos em Deus e que começa a realizar-se diante dos seus olhos na plenitude dos tempos, José encontra-se juntamente com Maria na noite de Belém, qual testemunha privilegiada da vinda do Filho de Deus ao mundo. São Lucas exprime-se assim: enquanto eles ali, em Belém, se encontravam, completaram-se para ela os dias da gestação e deu à luz o seu filho primogênito. Né? Primogênito eu comentei na semana passada, na live passada, né? Porque primogênito... Não, foi em outra live, já estou confundindo as coisas. Porque São Lucas fala aqui o primogênito de Maria. Né? Os protestantes diriam que os protestantes diriam que Jesus é o primogênito de Maria porque Maria teve outros filhos. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Né? Maria não teve outros filhos porque nós temos o dogma mariano de Maria virgem antes, durante e depois do parto. Mas a primogenitura de Jesus para Maria e para José também é que, aos pés da cruz, Maria recebe de volta todos os seres humanos como seus filhos, em nome ali de João. Né? No nome de João, Maria recebe toda a humanidade como seus filhos e principalmente a igreja. Né? Por quê? Porque Maria vem substituir o que Eva foi chamada a ser, mãe de todos os viventes. Só que Eva peca, perde, ela gera, né, os filhos e a descendência até chegarmos a nós e os que virão, mas Maria é a fiel mãe, né, aquela que disse sim, porque Eva disse não. Então, a primogenitura de Jesus falada aqui para Maria, em relação a Maria, é porque Maria teria outros filhos, mas estes filhos espirituais e não gestar. Ela gestou no coração e não no útero, que somos nós, né? Filhos de Maria. Então, São José, ele foi testemunha ocular do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi avisado
né, que Jesus Cristo ia ser concebido, né, pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e ele vê o menino Jesus nascer, no sentido de que quando Jesus nasce, não que ele estivesse presente lá no momento, não acredito, mas ele estava ali próximo. Não sei se ele assistiu também, não temos como saber, né? O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo porque Jesus não nasce como todos os outros seres humanos nasceram, né? Todo mundo sabe como é um parto, e nosso Senhor não nasceu assim. Nosso Senhor simplesmente aparece nos braços de Maria. Mas isso é uma outra história, tem como mostrar isso na Bíblia, mas não assim com essas palavras, mas a gente tem como interpretar, mas não é o tema da live aqui. Depois, São João Paulo II fala sobre a circuncisão. Sendo a circuncisão de um filho o primeiro dever religioso do pai, José, com esta cerimônia, exercitou um seu direito e dever em relação a Jesus. Por que São João Paulo II faz questão de colocar essa situação de que legalmente tudo que um pai deve fazer ou devia fazer lá em Israel para os judeus, São José fez com relação a Jesus Cristo? Por que é que São João Paulo II quer colocar este ponto? Porque ele quer mostrar que São José, sendo o pai escolhido por Deus de Jesus Cristo, ele é o pai da cabeça da igreja. Então, sendo o pai da igreja, ele é também o pai de todo o corpo místico de Jesus Cristo, que é a igreja. Depois, São João Paulo II fala a imposição do nome. José deu ao menino, na ocasião em que o levaram a circuncidar, o nome de Jesus. Este nome é o único em que há salvação. E a José tinha sido revelado o seu significado no momento da sua anunciação. O anjo avisou a São José em sonho que nome ele deveria dar ao filho que nascesse de Maria. Desse o nome de Jesus, porque é ele que vai salvar todos os pecadores. E aí, São João Paulo II vai falando da apresentação de Jesus no templo, da fuga para o Egito, a permanência de Jesus no templo, e São João Paulo II vai discorrendo sobre isso nessa exortação apostólica. E aí São João Paulo II, no número 3, coloca o homem justo, o esposo. Número 17. No decorrer da sua vida, que foi uma peregrinação na fé, José, como Maria, permaneceu fiel até ao fim, ao chamamento de Deus. Da mesma forma como Maria foi fiel à missão dela de ser mãe de Deus e depois de toda a humanidade, São José também foi fiel até ser chamado por Deus, até morrer, ele também foi fiel. A vida de Maria foi o cumprimento até as últimas consequências daquele primeiro fiat. Ao passo que José, como já foi dito, não proferiu palavra alguma. Já disse, São José não fala na Bíblia. Não tem nenhuma palavra de São José na Bíblia. Então, São José. Mas esse silêncio de José tem uma especial eloquência. Graças a tal atitude, pode captar-se perfeitamente a verdade contida no juízo que dele nos dá o Evangelho, o justo. Então, sendo justo, apesar do silêncio, ele não fala nada. São José ouve a mensagem do anjo e ele cumpre. Ele é um homem de ação. Ele faz. E, apesar de não falar nada, esse silêncio é de uma eloquência, como diz São João Paulo II, porque nele está contida a verdade do juízo. Ou seja, tudo que São José faz, ele mentaliza, ele percebe e ele faz o que é justo. Ele decide fazer o que é justo, ou ele decide fazer conforme a verdade. O homem justo de Nazaré possui, sobretudo, as características bem nítidas do esposo. O evangelista fala de Maria como de uma virgem desposada de um homem. Antes de começar a realizar-se o mistério escondido desde todos os séculos, os evangelhos põem diante de nós a imagem do esposo
e da esposa. Veja aí a família novamente, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, fez os seres humanos, fez Adão, depois fez Eva, e os dois constituiriam uma só carne, né? E gerariam os filhos para todo o sempre. Lembrando que quando um óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali já se gera uma vida, porque ali já se infunde uma alma, e este ser humano não terá mais fim. Ele terá um tempo na Terra, morrerá, mas a alma não desaparece e não deixa mais de existir, e ele passa a ser sem fim, né? Nós somos imortais. Nós morremos para o mundo na imanência, mas quando a gente passa para a transcendência, a gente não morre mais, não deixa de existir. E aí a gente recebe o corpo glorioso, aqueles que irão para o céu vão se salvar. E recebe o corpo que vai para o inferno, aqueles que não se salvarem, os danados, né? E São João Paulo II coloca a questão do trabalho como expressão do amor para se manter, né, manter a Sagrada Família. São José trabalha para dar esse sustento e a proteção necessária. São João Paulo II comenta sobre o trabalho, expressão do amor de São José pela Sagrada Família e por Deus, né, em última análise. E no número 5, São João Paulo II fala o primado da vida interior. Também, quanto ao trabalho de carpinteiro na casa de Nazaré, se estende o mesmo clima de silêncio que acompanha tudo aquilo que se refere à figura de José. Não se vê alarde sobre São José, não se ouve alarde. Trata-se, contudo, de um silêncio que desvenda de maneira especial o perfil interior desta figura. Os evangelhos falam exclusivamente daquilo que José fez, como eu já falei, né? José é um homem de ação. No entanto, permite-nos auscultar nas suas ações, envolvidas pelo silêncio, um clima de profunda contemplação. José estava cotidianamente em contato com o mistério escondido desde todos os séculos, que estabeleceu a sua morada sob o teto de sua casa. Isto explica, por exemplo, a razão por que Santa Teresa de Jesus, a grande reformadora do Carmelo contemplativo, se tornou promotora da renovação do culto de São José na cristandade ocidental. Para quem não sabe, Santa Teresa de Ávila era profundamente devota de São José. Tem até histórias, não vou contar aqui, mas quem quiser é só procurar, tiver curiosidade, sobre Santa Teresa d'Ávila, o relacionamento de Santa Teresa d'Ávila com São José. E ela, nesta contemplação de José, neste silêncio, é que ela se inspira para reformar o Carmelo, né? Para trazer ao auge o Carmelo, né? As carmelitas e os carmelitas. Então, quando ela reforma o Carmelo, ela está inspirada na contemplação de São José. Veja, São José é um homem de ação, mas é um homem de profundo silêncio, porque no silêncio é que ele consegue contemplar, ele consegue pensar, ele consegue raciocinar, contemplar a verdade e decidir o que é justo. Então está tudo intrínseco dentro da Bíblia. Veja quanta eloquência, como São João Paulo II diz, sobre esse silêncio de José. Quando a gente silencia, a gente medita, a gente contempla, a gente vê, a gente consegue perceber a verdade. E percebendo a verdade, a gente consegue agir de forma não impulsiva, mas exatamente de forma justa, né? E era assim que São José se apresentou e se apresenta para nós. E por último, São João Paulo II fala na exortação apostólica, patrono da igreja do nosso tempo, daquele tempo, 1989, e mais do que nunca, a cada dia, nós precisamos proclamar São José como a devoção a São José, proclamar São José como esse protetor da Igreja Católica, né? Em tempos difíceis para a Igreja, Pio IX, desejando confiá-la à especial proteção do Santo Patriarca José, declarou o patrono da Igreja Católica. Então Pio IX declara São José patrono da Igreja Católica porque os tempos eram difíceis
E agora, mais do que nunca, nós estamos vivendo novamente tempos muito difíceis. E esses tempos difíceis, nós precisamos recorrer à Santíssima Virgem e a São José. Quais são os motivos de tão grande confiança? O Papa Leão XIII expõe-nos assim: as razões pelas quais o bem-aventurado José deve ser considerado especial patrono da Igreja, e a Igreja, por sua vez, deve esperar muitíssimo da sua proteção e do seu patrocínio, provém principalmente do fato dele ser esposo de Maria e pai de Jesus. José foi a seu tempo legítimo e natural guardião, chefe e defensor da divina família. Nós vimos isso semana passada, né? Na live passada. Quem não viu, vai lá e vê que a gente falou exatamente sobre isso. Então, confiando nisso, né, São José foi confiado a ele a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi o protetor e um pai amoroso, né? Um pai contemplativo, um pai que soube apreciar e coordenar as ações da Sagrada Família, para que todos ali cumprissem a sua missão. Ele cumprisse a dele, a Virgem Maria cumprisse a missão dela e Jesus Cristo cumprisse a missão dele, mesmo tendo José não ficado com Jesus até o fim, até a cruz, porque São José morre antes. Então, assim eu encerro esta live de hoje, né, mais uma vez, colocando, quem quiser se consagrar a São José, este é o ano propício. Quem for de Maceió e quiser comprar o livro Consagração a São José, entra no privado e fala comigo, e a gente providencia, né, a entrega do livro, né, e precisamos, nos tempos atuais, estar mais firmes com relação a São José e nessa devoção, para que São José cuide de nós, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesses tempos difíceis onde a barca de Pedro balança, né? Pensamos nós que ela tende a afundar, mas que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja, né? E São José, como seu patrono, e a Santíssima Virgem Maria, como a mãe e rainha, nos protegerá e nos levará adiante. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Nós temos poucos minutos de live ainda para encerrar aqui no Instagram. Eu vou pedir a vocês que quem não for inscrito aqui no perfil do Instagram, Gotas de Catequese, me ajude aí e se inscreva. E quem não for, né, inscritos no meu canal Gotas de Catequese, a mesma coisa no YouTube, lá nós temos os cursos, a preparação da consagração a Nossa Senhora, nós temos a novena do Natal, nós temos 3 cursos sobre história da salvação, sobre o catecismo da Igreja Católica e sobre a missa parte por parte. Ainda não está com o curso, está só com 6 aulas cada um, né? Mas está no início. Nós temos todas as meditações para a Quaresma de São Tomás de Aquino, também lá, gravadas em podcast. E se inscrevam lá no canal, porque eu vou precisar de uns 1000 inscritos para poder a gente fazer lives pelo celular e etc. Lá a gente tem que ter algum limite, né, de inscritos para a gente poder ter alternativas de utilizar. Então nós estamos fazendo aqui no Instagram, enquanto a gente se prepara para fazer as lives no YouTube. Na quarta-feira que vem, vocês continuem seguindo aí e vendo o que a gente vai colocando no canal, no perfil do Instagram, Gotas de Catequese, que eu vou avisar qual vai ser o tema da live quarta-feira, né? E aí fica sempre como surpresa, eu nunca anuncio só na semana, né? Alguém tem alguma coisa a comentar? Se não, vamos fazer a oração final, pedindo à Santíssima Virgem Maria e a São José que nos protejam. Rezemos uma Ave Maria para encerrarmos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês na próxima live.
Um abraço, fiquem com Deus.